E aí, pessoal, vamos lá de novo. Hoje a gente vai abordar o conteúdo dos princípios de contabilidade. O que é que seria isso? A gente viu já aí durante a disciplina que a contabilidade ela aborda vários procedimentos contábeis. A gente aprendeu o livro Razão, a gente aprendeu o livro Diário, a gente aprendeu o método contábil, que são todos esses livros que envolvem esse método, que são os lançamentos a débito, a crédito e por aí vai. E aí tudo isso está embasado, essas coisas que a gente vai aprendendo, nos princípios contábeis, que são esses princípios de contabilidade. Então, é meio que regras norteadoras para como a gente deve fazer esses lançamentos. Enfim, a grosso modo vai ser nesse sentido um, princípios de fato que vão nos nortear sobre o que é correto e o que é incorreto sobre esses lançamentos que a gente vem fazendo, sobre a mensuração dos valores desses lançamentos. Então, é basicamente isso que a gente vai ver nesses princípios contábeis aí. Uma breve introdução. Conforme as necessidades de controle foram surgindo, a contabilidade foi criando instrumentos para o registro de todos os fatos que afetam o patrimônio de uma entidade. Então, foi justamente isso que aconteceu. A contabilidade, no decorrer do tempo, a gente viu isso, conforme as coisas vão surgindo, porque aí, com o passar do tempo a gente vai ter mais e mais possibilidades diferentes de fazer transações financeiras. Então, é justamente isso que acontece. Conforme isso vai surgindo, se faz necessário ter novos instrumentos para o registro aí de todos esses fatos. E aí essas necessidades elas vão surgindo cada vez mais. Em alguns momentos surgiram dúvidas quanto ao melhor critério de registro de determinadas transações. E aí a gente chega num ponto onde isso aí acontece. A dúvida se está justamente com relação ao qual melhor vai ser o critério que a gente vai seguir para fazer o registro de determinadas transações. E aí quem vai responder, quem vai ter essas dúvidas, são justamente as regras que foram criadas visando a melhor decisão possível, obviamente, e essas regras são justamente os princípios contábeis. Então, diante disso, aí, ó, algumas regras básicas foram sendo adotadas, e esses princípios da contabilidade são essas regras em que se assenta toda a estrutura teórica para a escrituração e análise contábil. Então, são elas que embasam aí tudo que a gente faz nos nossos métodos contábeis. E os princípios são normas gerais delimitadoras da aplicação da contabilidade. Então, são normas que a gente tem que seguir para poder aplicar a contabilidade da maneira correta. Se não existissem, cada entidade poderia adotar sua própria forma de registrar os fatos contábeis, tornando impossível a correta mensuração da riqueza patrimonial. Ou seja, se não existissem essas regras, se não existissem esses princípios, cada entidade, cada empresa, cada indústria poderia lançar como achasse melhor. E aí, primeiro, não tinha como a gente ter essa mensuração correta, porque cada um estaria lançando de um jeito, e o segundo não teria como a gente comparar. Por exemplo, a entidade A, ela lançasse de uma maneira, a entidade B de outra. Então, não tinha como a gente comparar quem tinha a maior riqueza patrimonial, porque cada um fez um lançamento seguindo regras diferentes. Então, ficaria incompatibilizada essas comparações. Então, essa normalização, que é justamente os princípios, tornou-se necessária a defesa dos interesses da coletividade, dos particulares e dos próprios sócios e acionistas. Ou seja, isso tornou o interesse de todos, porque isso acabava beneficiando todos. E a observância desses princípios contábeis, ela é obrigatória. Contabilmente falando, quando a gente faz todos os lançamentos, eles têm que estar atendendo aí a esses princípios contábeis. Esses princípios, eles devem ter três características que ocorram simultaneamente, ou seja, sobretudo quando foi se originar, quando foi se criar esses princípios, eles tinham que seguir aí essas três características simultaneamente. Primeiro, eles tinham que ser úteis, ou seja, quando deles resultarem informações significativas e valiosas aos usuários. Então, a partir do momento que a gente põe em prática os princípios, eles vão ser úteis. No momento que eles são úteis, eles estão garantindo isso aí. Estão garantindo que, uma vez que a gente aplique nosso método contábil,
a gente tem informações significativas e valiosas para os usuários, tanto internos quanto externos. Eles têm que ser objetivos, quando as informações resultantes de suas aplicações não acabarem sofrendo influência por inclinações pessoais ou prejuízo dos que a fornecem. Ou seja, tem que haver clareza no que é cada um desses princípios. A gente vai estudar e vai entender o que são eles, para que cada um não queira aplicar aquilo do jeito que quer. Então, não pode haver ambiguidade na interpretação desse princípio. Ele tem que ser objetivo, que é para no momento de aplicar não ter nenhuma inclinação pessoal aí. E praticáveis, quando podem ser adotados sem complexidade ou custos indevidos. Ou seja, a gente tem que criar algo que seja possível colocar em prática, sem tantas dificuldades e sem gerar aí custos exacerbados desnecessários também. Então, atendendo esses três pré-requisitos aí, foram criados esses 6 princípios da contabilidade, que são justamente os 6 princípios que a gente vai estudar. Então, a gente vai ter o princípio da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Esses compõem aí o grupo dos princípios de contabilidade, que embasam todas as regras que a gente tem que atender quando a gente está fazendo lá nossos lançamentos contábeis. Aí vamos lá para o primeiro deles, o princípio da entidade. O que é que ele diz? Ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma autonomia patrimonial. O que é isso? Ele diz que o patrimônio, quando mensurado da empresa, ele tem que ser autônomo, ou seja, ele não pode ser misturado com os patrimônios de outras pessoas, sejam sócios, sejam donos, o que for. Então, tem que haver uma autonomia patrimonial. Vai existir o patrimônio da empresa, vai existir o patrimônio do dono, vai existir o patrimônio do sócio e assim sucessivamente. Então, é o que está sendo dito aí, ó. A contabilidade de uma entidade, por entidade, entenda que pode ser uma empresa, uma pessoa, uma entidade filantrópica, uma indústria, uma ONG, seja lá qual for a entidade. Ela não pode ser confundida com a contabilidade dos membros que a possuem. Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande nessa separação disso aí. Eu acho que vocês já devem ter visto isso no decorrer do curso, que inclusive é um erro muito grande, sobretudo para a gente enquanto administrador, confundir o que é o valor da empresa e o que é o valor dos donos. É muito comum isso acontecer no dia a dia, para quem tem pequenas empresas, que abre o próprio negócio informalmente e tudo mais, só chega no final do mês, quanto foi gasto da empresa, quanto foi gasto da tua casa? Não, não sei não. Eu vou tirando ali, quando acaba o dinheiro, eu sei que tem que gerar mais dinheiro e assim a gente vai seguindo. Isso é um erro muito grande, tanto na nossa área de administração, como na área também, agora vocês estão vendo, da contabilidade. Então, isso não deve ser misturado, justamente porque causa desordem, e é isso para levar a empresa a uma falência muito rápido, porque se você mistura, você sai tirando ali verba que era patrimônio da empresa e não patrimônio seu. Então, isso aí é algo que na nossa área é muito importante também, na área dos administradores, e saibam que o princípio da entidade contábil também elege isso aí como um cuidado, como uma regra a ser seguida. E aí aqui embaixo tem, finalizando o raciocínio, a escrituração de uma empresa tem que ser completamente dissociada ou desassociada da escrituração de seus proprietários. Então, nunca isso aí pode haver qualquer confusão que seja. Aí vamos lá para o próximo princípio. É o nosso princípio aí da continuidade. Antes de a gente ler aí também, já vou antecipando para vocês. O que é que seria isso? É o princípio que ele estabelece que a nossa lógica é que a empresa ela irá continuar em atividade, que ela não está prevendo fechar, por exemplo, mês que vem, semana que vem, que ela não tem esse objetivo. O objetivo dela é continuar em suas atividades pelo máximo tempo que ela conseguir. Tá? Justamente o que tem aqui, ó. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade ela vai continuar ali em operação no futuro. Então, ela não tem planos de fechar. Sendo assim,
A empresa ela deve ser avaliada e, por consequente, ser escriturada na suposição de que a entidade nunca será extinta. Então, quando a gente vai lá fazer lá nossos lançamentos, a gente tem que fazer os lançamentos sob essa suposição, não é pensando, eita, e se mês que vem essa empresa decidir fechar? Não. A gente tem que fazer todos os lançamentos baseados que essa empresa ela vai cada vez mais lutar pela sobrevivência e nunca será extinta. Inclusive, a gente viu quando a gente estudou lá as contas que tem uma parte do lucro acumulado que obrigatoriamente não pode ser distribuído, ele tem que ficar acumulado como reserva. É justamente para isso também, porque a empresa vai ter uma reserva caso ela se depare com situações inesperadas, ela vai ter uma reserva aí para se precaver e continuar aí no mercado, não tendo em vista ser extinta. A mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância. Então, sempre que a gente vai mensurar ou apresentar qualquer componente do nosso patrimônio, a gente está levando isso aí em consideração, que aquilo é um patrimônio da empresa e que essa empresa ela não nunca vai ser extinta. Dando continuidade, a gente chega aqui no princípio da oportunidade. O que é que seria esse princípio da oportunidade? A grosso modo, o que ele diz é que todos os fatos contábeis que a gente lançar, eles têm que ser íntegros, ou seja, eles têm que ser verdadeiros. Basicamente, isso resume o princípio da oportunidade. Tem que haver veracidade nos dados que a gente está informando nos nossos lançamentos. Então, aí, ó, o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Ou seja, ele tem a ver com o momento que a gente mensura e que a gente informa esses componentes patrimoniais, ou seja, informa nossos bens, nossos direitos, nossas obrigações. Tem a ver aí com esse processo de mensuração e apresentação desses resultados. E exige que o registro dos fatos contábeis se dê de maneira íntegra e tempestiva. É justamente o que eu disse a vocês, de maneira verdadeira. Tem que haver uma veracidade total nos dados que estão sendo informados. Ou seja, que a informação seja completa e no momento em que o fato foi gerado ou o mais próximo possível disso. Então, a gente tem que fazer os lançamentos contábeis, além de maneira íntegra, que é verdadeira, essa informação tem que ser completa, a gente não pode estar sonegando informação, colocando informação pela metade, e a gente também tem que lançar no momento que foi gerado, ou obviamente o mais próximo possível, porque tem empresas muito grandes que ela tem sei lá quantas mil transações por segundo. Então, é outro fato muito importante que a gente tem que levar em consideração é esse princípio aí. A gente tem que lançar tudo o mais correto possível e o mais próximo possível da data de ocorrência daquele fato. Considerando que as demonstrações contábeis são informações para usuários internos e externos, esse princípio ele é essencial. Por que ele é essencial? Porque ele garante que essas informações sejam informações verdadeiras, se tornem informações valiosas, porque elas vão ser úteis para muitas coisas, tanto para atender o pré-requisito legal, como para atender o pré-requisito dos usuários externos, que seriam os acionistas, como para atender os pré-requisitos também dos usuários internos, para orientar a tomada de decisão gerencial e tudo mais. Então, esse princípio ele é muito importante por causa disso. Ele garante que todas aquelas informações que a gente gera de DRE, que é para ver a demonstração se teve lucro, se teve prejuízo, o nosso balanço, para ver se o nosso ativo está maior do que o nosso passivo, como é que a empresa está, que é o nosso balanço patrimonial. Então, tudo isso, se a gente não alimenta com dados verdadeiros, não nos serve para nada. Então, se dá aí a importância desse princípio da oportunidade. Aí a gente vem para o próximo princípio, que é o princípio do registro pelo valor original. O que é que seria isso? Ele determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expressos em moeda nacional. Então, ele está meio que dizendo que tudo que a gente for lançar contabilmente, a gente tem que lançar pelo valor de fato da transação. Então, aquilo que a gente compra,
mercadoria, maquinário, o que for, quando a gente faz o lançamento do nosso bem no ativo, a gente lança fazendo uso do valor que a gente pagou, fazendo uso do valor da transação. Então, foi o valor que aquilo nos custou. Por outro lado, o que a gente vende, a gente vai lançar pelo valor da venda, porque foi o valor original da transação. Então, seja uma entrada ou uma saída, seja no ativo, seja no passivo, seja despesa, seja receita, a gente tem que lançar pelo valor original daquela transação. Os elementos do ativo entram nos registros contábeis pelo preço pago para adquiri-los ou fabricá-los. Na situação de matéria-prima e tudo mais, a gente vai lançar, ou de mercadorias que a gente compra para revenda, a gente vai lançar aqui pelo preço que a gente pagou para adquirir. Nas situações que a gente tem que fabricar, que eu peguei a matéria-prima e eu tenho que registrar em estoque a quantidade de itens, e aí a gente não registra com quantidade, contabilmente a gente registra com o valor que aqueles itens valem, a gente tem que calcular quanto custou fabricar para poder lançar esse custo lá no registro no estoque. E é isso vocês vão aprender mais detalhadamente quando vocês pagarem a próxima contabilidade, que é a contabilidade de custos. Lá na contabilidade de custos é que vocês vão aprender a contabilizar o custo de um produto fabricado. Aqui a gente está aprendendo a contabilidade geral, que é a contabilidade básica, e aí os exemplos que a gente viu foram todos aqui usando o preço para adquiri-los. É justamente o preço que a gente compra e a gente revende. Todos os exemplos que a gente trabalhou foi empresa que comprou mercadoria para revender. A gente não trabalhou com nenhum exemplo de empresa que comprou mercadoria, construiu algo e depois vendeu. Porque esse detalhe do custeio, da fabricação, vocês só vão ver na próxima contabilidade. Voltando para cá, com exceção daqueles elementos sujeitos à amortização, depreciação ou exaustão, uma vez registrado, seu valor inscrito não é alterado. Inclusive, até mesmo nesses elementos que eles sofrem amortização, depreciação ou exaustão, o valor que a gente lança lá como sendo o valor do bem, ele vai ainda ser o valor original, que é pelo valor de custo. Mas aí a gente tem abaixo dele uma conta redutora, que é a nossa conta de amortização, depreciação e exaustão. A gente aprendeu isso lá quando a gente estudou, fez o estudo das contas, tanto do ativo como do passivo. Então, a gente viu que a depreciação, ela vai ser uma conta redutora do nosso ativo, porque ela vai estar lá reduzindo, por assim dizer, o valor dos nossos bens do ativo imobilizado. Então, até esses bens aí, eles são lançados com valor normal e depois abaixo tem uma conta redutora que é justamente para aplicar a amortização, depreciação e exaustão. Então, isso aí é o que rege o princípio pelo registro original. E aí, esse princípio, ele tem algumas ressalvas. Também quando a gente estudou lá as contas, a gente meio que via essas ressalvas acontecendo por lá. Que ressalvas seriam essas? Ou seja, que exceções seriam essas? A primeira é a regra do custo ou mercado, o que for mais baixo. Quando a gente estudou as contas lá no registro do estoque de mercadoria, a gente viu isso lá, essa regra sendo posta em prática. Ela diz o seguinte: se a mercadoria estiver lá registrada pelo registro do valor original, que é o que rege esse princípio, porém o valor do mercado de venda dessa mercadoria esteja abaixo disso, a gente vai fazer o ajuste no valor do nosso estoque e registrar essa mercadoria com o valor abaixo. Que foi a situação que eu dei o exemplo para vocês. Pense na situação que você comprou uma determinada mercadoria por, sei lá, R$ 50, e aí passou-se o tempo, você não conseguiu vender essa mercadoria bem, ela perdeu o valor no mercado, ela está obsoleta, você só consegue vender por 30. Então, o valor de mercado, que é o valor de venda, está abaixo do valor original do seu custo. E aí, nessas situações, você vai fazer o lançamento no seu estoque, em suas mercadorias, com o valor de mercado. Para ter mais detalhes, verifiquem lá o estudo das contas no ativo, que está bem explicadinho isso aí. Essa é a primeira exceção.
quando isso acontecer, é correto você lançar contabilmente o valor do mercado e infligir aí esse princípio sempre de haver o registro pelo valor original. A segunda ressalva são nos casos de reavaliação do ativo previsto pelas legislações de alguns países, e é aqui no Brasil especificamente, também lá atrás a gente estudou que aqueles bens que foram lançados até 1995, eles têm aí essa legislação de reavaliação do ativo, que é verificar se aquele bem está valendo mais ou menos e fazer esse ajuste no ativo. Mas isso é tudo que aconteceu só, tudo que foi registrado até 95. De 95 para cá, não existe mais essa legislação, pelo menos não aqui no Brasil, e a gente segue seguindo o registro pelo valor original. E outra situação também aí sobre esse ajuste, seja previsto pela legislação ou se houver também correção monetária contábil e cambial. Isso aí depende do contrato que foi estabelecido, depende também da legislação do país com relação àquela transação específica que foi feita. É evidente que a aplicação irrestrita desse princípio, sobretudo em períodos de acentuadas flutuações de preços, restringe as possibilidades informativas da contabilidade, se não acoplado à ideia do custo histórico corrigido. O que é que está sendo dito aí? Isso é uma observação. Esse princípio ele é um pouco conservador, porque nas situações onde a gente lida com muita inflação, muita, eu digo no termo de frequentemente, a gente tem um período muito inflacionário, aqueles itens que a gente lança pelo valor original, um mês, se a gente tem um período de diariamente, por exemplo, está ocorrendo modificação de inflação, com um mês a coisa mudou tanto que aquele nosso registro ele não é mais tão tido assim como correto. E aí é só uma observação. Nós não estamos, faz tempo que a gente não tem nenhuma situação semelhante aqui no país, mas eu acredito que caso a gente se deparasse com isso, ia ser observada a possibilidade aqui, ó, dessa ideia de acoplar esse valor original à ideia do custo histórico corrigido, que é essa necessidade de correção dos valores dos lançamentos. Mas até então isso é só uma observação e, exceto sobre essas duas condições aqui, a gente tem que seguir aí o princípio do registro pelo valor original, que for o valor registrado na transação. Próximo princípio é o princípio da competência. O que é que ele diz? Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente de quando vai ser o recebimento ou o pagamento. Esse princípio aí é um princípio que eu mencionei para vocês também já quando a gente estava fazendo o estudo das contas. Quando eu explicava lá para vocês que a despesa ela tem que ser lançada especificamente no período de sua ocorrência, ou seja, quando há usufruto daquele bem, daquele serviço que vai ser prestado proveniente daquele valor daquela despesa. A mesma coisa acontece com a receita. Eu disse a vocês, a receita ela só pode ser registrada no momento que for de fato a ocorrência da receita, que é no momento da entrega lá das mercadorias. E aí esse princípio é justamente o que eu já citei, a gente já trabalhou bastante lá no estudo das contas. E ele diz exatamente isso que eu estava dizendo para vocês. Ó. Os efeitos das transações, e aí os efeitos de transações financeiras são receitas ou despesas. E qualquer outro evento, eles têm que ser reconhecidos aonde? Nos períodos específicos a que se referem, independentemente de se o recebimento vai ser antes ou depois, se o pagamento vai ser antes ou depois. Se ocorre uma despesa hoje e ela é referente a esse mês, ela tem que ser registrada esse mês. Embora ela seja paga mês que vem, isso aí é insignificante. Se a despesa ela é referente a serviços que vão ser utilizados no próximo mês e ela está sendo paga hoje, ela tem que ser lançada apenas no próximo mês, independentemente do pagamento estar sendo hoje. Então, se atenham a isso aqui, ó, ao período a que se referem e não ao período que está sendo pago ou recebido aquilo ali.
Esse princípio pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Ou seja, quando eu sou obrigado a lançar todas as receitas e todas as despesas de determinado período, naquele período específico, independentemente de quando elas vão ser pagas ou recebidas, eu faço com que haja uma simultaneidade, ou seja, haja uma confrontação correta de todas as despesas que incorreram naquele período devido àquele período e todas as receitas que incorreram naquele período provenientes especificamente daquele período. Então, quando eu faço o cruzamento dessas duas informações, eu tenho a informação correta, se aquele período especificamente me deu lucro, caso minhas receitas forem superiores, ou me deu prejuízo, caso minhas despesas sejam superiores. Aí é exatamente isso que está sendo dito aqui, ó. Ou seja, a apuração do resultado de um período, ela deverá considerar as receitas realizadas naquele período, diminuídas das despesas também que foram sacrificadas para a obtenção daquela receita. Então, fica uma coisa mais justa. Não é justo eu pagar o salário, por exemplo, até o próximo quinto dia útil. Esse salário que se refere ao mês passado, não é justo eu lançar com uma despesa proveniente do mês que vem, porque eu estou invalidando a veracidade dessa minha contabilidade. Então, esse princípio garante que isso não aconteça. É o chamado princípio da competência. Próximo princípio, o princípio da prudência. Esse princípio refere-se ao momento de mensuração de um ativo ou passivo da entidade. Então, a gente vai olhar para avaliar se esse princípio está sendo posto em prática ou não, a gente vai olhar especificamente aí para o momento da mensuração dos nossos bens ou das nossas obrigações. Então, o princípio da prudência ele determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os componentes do passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais. O que é que está sendo dito aí? Se você vai fazer um lançamento do seu ativo, de um bem seu ou de um direito seu, e tem duas possibilidades corretas, de acordo com os princípios, tem duas possibilidades que estão atendendo simultaneamente os princípios e os procedimentos contábeis. Diante das duas, para o ativo aqui, ó, a gente sempre vai adotar o menor valor. Isso aqui meio que embasa também o que a gente viu lá, que abre a exceção para os lançamentos pelo valor do custo, pelo valor histórico. Porque se nós compramos uma mercadoria e atualmente essa mercadoria ela tem um valor de mercado inferior ao valor que eu paguei por ela, então eu adoto para lançar no meu componente do ativo o menor dos valores dentre as duas opções que seriam corretas. Em contrapartida, no nosso passivo a gente faz o inverso. Sempre que houver duas possibilidades corretas possíveis de fazer um lançamento de um fato nosso passivo, a gente vai sempre escolher o que for o maior valor. Por que que a gente vai fazer isso? Porque se no meu ativo eu lanço o que é menor, ou seja, meu ativo são meus bens, é aquilo que eu possuo de positivo. Se no meu ativo eu lanço o menor e no meu passivo são minhas dívidas, é aquilo que eu tenho que arcar, é o meu negativo, eu lanço o maior, tudo que ocorrer proveniente posteriormente, tudo que ocorrer, se meu passivo, que eram minhas dívidas, que era o que diminui minha riqueza, eu já lancei o maior, não tem como minha riqueza diminuir mais do que aquilo que eu já estava prevendo, porque eu já lancei o maior valor. E o meu ativo, não tem como meu ativo ser menor, que é as minhas coisas positivas, do que aquilo que eu já lancei, porque eu já lancei o menor dentre as possibilidades. E aí isso evita, como está sendo dito aqui embaixo, ó, isso evitará possíveis equívocos no nosso levantamento, tais como supervalorização do ativo, ou seja, se dentre as duas opções eu lancei a menor, eu não estou supervalorizando meus bens, eu não estou dizendo que eles valem muito. Eu não estou contando com a coisa com o valor que eu não tenho. Ou subvalorização do meu passivo, que é a segunda opção. Eu não tenho, quando a gente faz isso, possibilidade de eu achar que eu tenho uma dívida menor e ter que arcar com uma dívida maior e não estar preparado para isso.
Então, esse princípio da prudência, ele rege justamente nessa situação. Sempre que você tiver duas possibilidades, se for um lançamento no ativo, lance o menor valor. Se for um lançamento no passivo, lance o maior valor. E isso lhe garantirá certa segurança quando você for fazer aí as contabilidades futuras. E aí a gente encerra, é bem basiquinho essa questão dos princípios contábeis. Agora que a gente já aprendeu todos os métodos, a gente já fez vários lançamentos, vários procedimentos contábeis, fica mais fácil da gente compreender aí os princípios contábeis, porque a gente acabou já colocando em prática muita coisa e agora a gente está vendo que tudo que a gente colocou em prática estava embasado aí nesses princípios contábeis que a gente está aprendendo agora. E a gente fica por aqui. Até a próxima.